puder comparecer, não tem problema, vai ficar aí a gravação. E como eu disse na última aula gravada, vocês perderam uma aula, né, em função daquele um workshop que teve, mas eu vou, no decorrer aí, eu vou, seja dando mais prazo, né, ou até uma web aula, ou então gravando uma web aula para vocês, para ajudar no término e na entrega das atividades aí que estão faltando. Ok, deixa eu ver se está gravando aqui. A gravação foi iniciada, tá ok. Beleza. Então, gente, eu vou compartilhar a tela com vocês. Aí vamos passo a passo aqui. Hoje a gente vai ver a outra SAP, né? Aqui, e vamos ver os prazos. E aí eu vou dar o direcionamento sobre essa tarefa. Não tendo tempo, não tem problema. Eu vou estender para vocês a entrega dessa outra SAP para eu explicar direitinho para vocês. É porque a aula de vocês pega na quarta, quinta e sexta, né? E aí os prazos eles saem antes, né? Então, mas assim, vocês não vão ser prejudicados. Eu estou aqui para dar todo o feedback. Quem me pergunta, até de outras SAPs aí, até o Osmar me perguntou sobre uma nota dele que não estava aparecendo, numa SAP mais antiga, mas aí eu já dei andamento à análise aí para ver para solucionar. Foi uma SAP, uma mais antiga aí, segurança e eletricidade. Eu não estava ministrando na época, era o professor Teófilo, mas eu olhei, já tem as notas lá, então vamos fazer o lançamento, tá ok? Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver, tela. Isso, estão vendo a tela aí, pessoal? Positivo, estou vendo. Beleza. Então, começou, né? Vamos lá. Então, eu peguei essa turma aqui, ó, a de Araripina, né? Então, aqui, né, como quando vocês entrem na disciplina de vocês, acredito que tem um pouco de diferença, né, do tutor para o aluno, mas, assim, basicamente, é quase a mesma coisa que aparece. Então, tem o nome da UC aqui, né, os industriais, os prazos, né, e aí eu estendi, né, da atividade 1 e 2 da SAP1, muita gente entregou, eu fiz a extensão, né, até hoje, ela termina hoje a extensão, né, o normal ela terminou dia 24, né, no normal aqui, ela terminou dia 21, né, porém, aqui em vermelho que vocês estão vendo, ó, a recuperação das atividades 1 e 2 da SAP1. Ela terminou dia 21, porém, ela naturalmente, esse prazo aqui, ó, de recuperação, ela se estendeu, né? Terminou 21 e se estendeu até dia 24. Daí, muitos não conseguiram entregar. O que eu fiz? Eu estendi até hoje, dia 30, beleza? Atividade 3, né? Vamos focar hoje na atividade 3 e dando tempo a gente fala já dessa daqui que está listada como 5. Pelo visto aqui eu vi que é uma única atividade, tanto na atividade 3 da SAP2, quanto nessa que está aqui falando que é 5, né, da SAP3. Né? Então vamos rever o prazo aqui. O prazo dela, né, o término foi dia 28, ó, na segunda-feira. Porém, se você vier aqui embaixo, aqui, ó, recuperação da atividade 3. Olha, ó, relacionar, recuperação da atividade 3. Então, ela começa, ela tá assim, ó, 2 dias, por quê? Porque dependendo, o professor, ele pode ou estender
o prazo dessa atividade aqui, ou então ele aplica uma atividade, né, nesses 2 dias. Mas como eu já peguei a turma, né, acontecendo como padrão, então essa atividade, né, a SAP2, né, atividade 3 da SAP2, situação de aprendizagem, ela vai valer para esses 2 dias. Então, naturalmente, ela terminou dia 28, segunda-feira. Olhando aqui, ela finaliza dia 2, na sexta-feira agora, né? Na nossa terceira aula dessa semana. Mas então vocês vão poder postar, né? Ela então terminou 28, mas ela tem o prazo até dia 2. Então lá vai estar constando como atrasada, se não me falha a memória. Então, aí caso vocês não consigam Professor, entrega. Sim, pois não. em relação a essa atividade 3, no caso da SAP2, quando a gente baixa o material, tem a atividade 3 e a 4, sendo que a 4 seria para usar um aplicativo. O aplicativo não, o programa para fazer um projeto, né? É só a atividade 3 mesmo, dessa SAP2, e da SAP3 é só a atividade 5, porque lá também tem as atividades 5 e 6 do material. Tem? Ah, eu não vi isso, não. Confesso que eu não. Então tem duas atividades? Isso. Na SAP2 tem a atividade 3, que é uma tabela do Excel, né? Para fazer lá um Sim, cronograma. E sim, eu tem já também deixei. um projeto luminotécnico, que é a Ah, atividade sim. 4, né? Tem até um programa, o Dialux. Esse Isso. Dialux, pessoal, eu nunca utilizei ele. Eu vou dar uma olhada. Quando eu fiz luminotécnica lá em engenharia elétrica, nós fizemos ele na tora. O que quer dizer na tora? Na mão, né? Usando as fórmulas. Tem um livrinho lá que as questões de luminância, igual aqui, ó. Eu já deixei até um. A gente utilizava as fórmulas aqui. Não dando tempo hoje, amanhã, né, provavelmente amanhã, né? Se não der tempo hoje, a gente vai falar do tratamento dessas fórmulas. Mas assim, eu quero deixar um adendo aqui. O luminotécnico, geralmente, ele é entregue para o engenheiro eletricista, para o eletrotécnico e para o técnico o tecnólogo, né, em eletrotécnica, ele já é entregue pronto. Ah, como assim, professor? Só deixa eu pegar aqui porque eu já deixei algumas coisas aqui abertas para a gente discutir. Deixa eu ver se eu tenho um elétrico aqui. Não sei se eu comentei. Vocês estão conseguindo enxergar aí? O Luminotec, esse aqui é um galpão aqui da JC Distribuição, de um projeto aí que eu já fiz. Então aqui você tem o galpão, né, onde ficam as máquinas, e aqui você tem as luminárias, né? Essa daqui, né, no circuito 12, circuito 6. Aqui é a potência em watts. Dependendo do cálculo aí, o pessoal apresenta em volt-ampere, mas a princípio aqui é em watts. E aí no luminotécnico você vai ter só a marcação do ponto, o tipo da luminária, se ela é vapor sódio, se ela é LED, se é um PL e por aí vai, se é vapor mercúrio. Então você não teria essa eletrocália que está aqui e não teria, né, não teria a fase, retorno, terra. Aqui são fases, né? Que basicamente tem algumas luminárias que você utiliza o reator, aí a ligação é diferente, você precisa do terra. Então, o luminotécnico, ele não vai ter, o luminotécnico ele só vai ter a luminária, o ponto onde ela vai ser instalada
né? E cabe ao eletrotécnico, cabe ao engenheiro eletricista, ao projetista, fazer o lançamento da eletrocalha ou eletroduto e dos circuitos que alimentam. E às vezes, dependendo, eles já colocam o local onde fica o comando. Tem um quadro de comandos, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Geralmente, aí o pessoal coloca um quadro de comandos, coloca aquela interruptor tipo tic-tac. Às vezes eu coloco sensores, dependendo do tipo de aplicação. Tem sensor que quando o cidadão, né, não está ali no posto de trabalho, quando não tem movimentação, aí a luminária ela desliga, aí é reverso, né? O normal é você o quê? Aparecer no ambiente o sensor, né? Aí ele pega, te detecta e liga a luminária, né? Tem umas aplicações, enquanto você está aqui, né? Ele liga, né? Ele continua ligado. Na hora que você sai do raio de ação do sensor, ele pega e desliga o circuito, porque não tem ninguém naquele posto de trabalho ou naquele local. Aí depende da programação. Então, o luminotécnico só vai ter os pontos de iluminação, os pontos de tomada de força. E nesse daqui é só iluminação, né? Deixa eu pegar o de ponto de força aqui. Esse que é do outro galpão. Isso aqui. Olha, aqui ó, o quadro de comando, ó. São os interruptores, que aí eles colocam aqui numa bobina, aqui num contactor, para você fazer o comando, né? Esse comando, a parte industrial das teclas, né? Para fazer a iluminação. Só esse adendo aqui. Então, provavelmente hoje não vai dar. Vamos focar na atividade 2 aqui, né? Então, beleza? Aí vamos abrir a pasta. E aí a gente vai ver quais, né, quais planilhas, né, que tarefas vão tá lá. Então, voltando aqui, né, vocês entenderam aqui, né, A2 finalizou naturalmente 28, segunda-feira, porém a extensão natural dela, que é a recuperação, vai até dia 2, na sexta-feira. Não dando tempo, né, o pessoal precisando, eu naturalmente já vou dar uma extensão para quem não conseguir entregar até sexta-feira a 2, poder entregar ela posteriormente, beleza? A 3 aqui, né, só para constar, né, provavelmente amanhã a gente vai falar dela em específico, né? Eu acho melhor a gente em cada aula falar de uma aqui específica para ajudar vocês, né? Mas aqui só para constar, né? Ela finaliza hoje, a 3, né? E ela tem uma extensão até o dia 5, né? Que dá na segunda-feira. Que é o quê? É o prazo para finalização dessa UC. Mas é aquela história. Ah, não, professor, a 3 ainda não deu para entregar até dia 5. Eu vou deixar lá a extensão de prazo para vocês conseguirem entregar, né? E aí poder haver a correção, né? Pelo menos dos que estão ativos na turma, beleza? Então tá então, vamos lá. Aí você vindo aqui, ó, em conteúdo do curso, né? Eu já deixei aqui. Mas vamos supor que você tá numa outra pasta aqui, né? Na biblioteca, né? Onde tem os vídeos, onde eu upo os vídeos gravados. Tá verdinho aqui, só relembrando aqui, ó, conteúdo do curso. Beleza. SAP2, que é o que a gente está verificando hoje, entrar. Então, a SAP2 é aquela mesma história. Esse início aqui são as orientações, a gente já falou em aula posterior. Tem a apresentação da disciplina, né? E aqui vai justamente no ponto em que vocês tiveram a última finalização.
E foi o quê? Vocês fizeram a planilha, né? Alguns fizeram a planilha e vou pontuar algumas coisas novamente. É igual eu falei, a planilha, muitos me mandaram ela em Word, não, em PDF, né? Outros me enviaram em Excel. Não tem problema, né? Eu até prefiro em Excel para eu visualizar melhor, mas você pode mandar nos dois formatos. A orientação que eu dei na última aula, e vou reforçar ela novamente, é que vocês, quando for enviar para o cliente, convertam ela em PDF para evitar edições, né? E uma outra orientação aos que eu corrijo, a todos, pelo menos até uma meia hora atrás que eu dei uma olhada, a todos que eu corrigi e que não teve a conformidade, eu vou dar uma dica aqui, né? Eu escrevi para cada um, mas às vezes é bom a gente mostrar, né? Para ficar, como se diz, para ficar registrado aqui, ó. Eu deixei até um prontuário das instalações elétricas para a gente ver essa questão do que é um cronograma aí. Então, deixa eu ver, atividade 1. Uma coisa é eu escrever, né? Você ler lá, e outra coisa é eu explicando aqui. Só uma orientação aqui. Tem que anotar, porque não tem Só um minuto, gente. Eu canto. pode perguntar, mas aqui no caso, Então, pessoal, assim, isso daqui é só um orientativo. Ó, muita gente acertou, colocou o e-mail aqui, beleza. No finalmente, né, quando vocês vieram aqui, né, colocaram o formato de papel que ele ia ser utilizado na etapa, né, na etapa de, por exemplo, planejamento de arranjo de equipamentos elétricos, ele vai ser no layout em uma folha A1, né, uma folha normal aí de projetos, né, numa folha, vamos supor, numa folha dessa daqui, ó, tem esse projeto de SPDA aqui, né? Aí você vai ter o layout dos equipamentos aqui. Então ela tem um custo, né? Aí vocês fizeram, colocaram a quantidade de folhas, colocaram as revisões, os formatos, o hora. Não, isso aqui já estava. A hora, né, do engenheiro, do projetista, do desenhista, do administrador. E aí, naturalmente, vocês foram preenchendo o que estava dentro do escopo, beleza, vocês colocaram aqui. O que não estava no escopo do projeto, ou seja, não é aplicado, né, ele estaria aqui nessas folhas de exclusões, né? Naturalmente, eu vi aí planilhas que ficaram muito boas, né? Aí você coloca aqui, muita gente não colocou, mas não tem problema, né? Se não está aqui é porque não há um valor cobrado relacionado a isso. Beleza. Vocês foram preenchendo, né? Cada ponto, uns tem, outros não, né? Outros é zero, né? Porque não tem cobrança em cima. O desenhista aqui, por exemplo, nessa tarefa, ele não vai ter um papel ativo, então é zero. Beleza, né? Chegamos a um valor aqui, o total sem imposto, os impostos, né? Até aqui tá falando, ó, considerando PIS, COFINS, CSL, IR, né? ISSS. Ixi, tem tanto imposto aqui que eu nem sei o nome. Aí, ó, o total geral mais os impostos, beleza. O que eu vi, muita gente, ela perdeu a oportunidade, ó, por exemplo, ó, que no rodapé, ó, esqueceram de colocar a referência do projeto. São pequenas coisas que fazem, né, o formato. Deixa eu até tirar ó, a formatação aqui para vocês visualizar melhor, né? É porque eu gosto de deixar a tabulação da formatação. Beleza.
Agora, uma coisa que vocês não podem, aí colocar o e-mail, né? O e-mail do signatário da pessoa, né, que está enviando a proposta, né? Ou seja, essa proposta aqui na direita do vídeo de vocês, ela é fruto dos cálculos da planilha que está na esquerda de vocês, né? Que foi da primeira tarefa. Então, gente, não pode esquecer. É fundamental colocar esses valores na proposta. Alguns aí fizeram esse documento aqui perfeito, né? Colocaram os documentos de referência, colocaram as referências, colocaram a descrição do serviço, né? O checklist aqui do que tem no serviço. Ficou muito bom, né? Muita gente fez isso, né? As premissas, né? O que precisa, a solução proposta, incluir, né? O que foi adotado para a elaboração da proposta. Mas isso está lá naquele documento básico, né? Então, deixa eu ver. Valores, né? Aqui, nesse gabarito que eu fiz aqui, eu não coloquei o valor, né? Desse daqui, eu até deveria ter colocado. Mas esses valores aqui, pessoal, ó, o total geral, ele deve ser aplicado aqui. Alguns escreveram o valor que estava aqui, ok, beleza, está correto. Outros copiaram partes da planilha e colocaram aqui, ótimo. A formatação ficou, como se diz, os dois tiraram a nota máxima, né? A diferença foi o tipo de formatação. Alguns eu considerei, por exemplo, aqui, ó, deixa eu voltar o formatador, só para vocês verem aqui, ó. Por exemplo, se eu der mais espaços aqui, ó, vocês estão vendo que a folha ela estende, ela dá uma estendida aqui, ó. Tomem cuidado com isso, ó, deixa no, como se diz, no espaçamento correto aqui, ó. Beleza? Deixa no formato correto. Alguns aí, na hora da formatação, o documento, ele deu, como se diz, ele deu uma bugada aí, né? Mas não tem problema. O que eu analisei foi o conteúdo. E o que eu achei o mais grave e o que não pode acontecer, eu acredito que foi uma ou duas pessoas, eu não me lembro o número, porque foram muitas correções que eu fiz nas turmas de vocês, em outras turmas que eu estou ministrando essa disciplina. O que não pode ficar fora é isso daqui, ó, o valor do projeto, o total, ele tem que estar na proposta. Porque eu vi um outro erro comum que eu vi, por exemplo, aqui deu 41.000, né, R$ 349,50. Eu vi o pessoal colocando, sei lá, 51 mil, por exemplo, errou, creio eu, né, até coloquei no relatório, creio eu que esse erro foi um erro de digitação, né? Então, gente, estamos aqui na parte acadêmica, agora é a hora da gente errar, né? Mas errar o quê? Aprendendo. Então, tomem cuidado com isso, revisem, depois que vocês for fazer o documento real, né, a proposta técnica real, revisem ele, leiam ele novamente para ver se tudo que está no escopo, ou seja, tudo que faz parte da planilha, né, de custos, da planilha de, né, no caso essa que chamam de custo unitário, tudo que está dentro dela esteja dentro da proposta comercial, porque os valores vão ser o quê? Referenciados dessa planilha aqui. Se você coloca um valor diferente, e aí nessa proposta, provavelmente, né, e é o que acontece, você enviou no e-mail ou numa mala direta, por exemplo. Antigamente era mala direta, né? Um motoboy, né, que envia lá, provavelmente enviou os dois documentos, ou eles físicos impressos, né, ou então por meio digital. Por isso que eu falei que é importante pôr em PDF, para evitar edições e sempre vocês ter uma cópia com vocês para, né, no caso aí de alguma fraude, né, ocorrer, vocês têm a comprovação.
Mas tomem cuidado, prestem atenção no valor que está na planilha, aplicado na planilha, e o valor que vocês vão pôr na proposta. Seja no formato aqui digitando, né, mecanicamente, seja copiando e colando, né, no documento. Tá ok? Sim, pois não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, eu vi muitos colocar um valor ou acima ou abaixo. Pessoal, vocês têm que colocar o valor exato aqui da proposta. Aí, esse foi assim, o erro mais grave que eu encontrei, né? Porque senão, por exemplo, eu vi foi uma ou duas propostas dessas aqui que ficou perfeito. Cronograma de execução, validade, condições gerais, exclusões, todos os itens, né? O checklist do que vai acontecer, ó, a RT, aí depois a aprovação do projeto junto à contratante, né? Na concessionária local, tudo perfeito. Aí chegou aqui nos valores, né, e pagamento, não tinha nenhum, não tinha nem esse item aqui. Provavelmente ali na correria fazendo ele apagou. Eu até sugeri ele a pegar a planilha novamente, olhar no valor, olhem lá na nota de vocês, né? Que eu acredito que eu olhei há uns meia hora atrás, e eu acredito que todos que me enviaram já estão corrigidos. Então, para os que eu falei que não está o valor, peguem o arquivo novamente, observem o valor lá correto do total geral e coloquem na proposta, beleza? E aí você vai conseguir aumentar a sua nota, chegar até o máximo. Beleza. Muitos esqueceram de colocar aqui, né? Quem que é a pessoa que está enviando, né? Eu sei que é a Mega Projetos Indústria. Beleza. Para subestação, acho que é 360 que chama, né? Subestação da área 360, né? Eu sei que é a Mega Projetos Indústria. Mas quem que da Mega Projetos Industriais está enviando? É o ciclano, é o fulano, é o beltrano, é o professor Pablo, né? Então, não esqueçam disso. São coisas simples que aí, por exemplo, se for enviado por e-mail, é óbvio que a dona lá da subestação, ou seja, o cliente, ele vai saber quem que enviou. Mas, uai, quem que é essa pessoa que me enviou a proposta? É o responsável lá, é técnico pelas propostas? Quem que é esse cidadão? Né? Para quem o telefone dele, né? Tem que ter o endereço, o telefone dele. E se eu precisar, né? Ô, fulano, eu estou precisando que você me refaça a proposta, esses valores aí, né? Eu vou, na planilha que você enviou aqui, ó, por exemplo, eu estou chutando, viu? Como se diz, agora que, sei lá, esse diagrama lógico aqui, ó, esse diagrama lógico não vai ser necessário, porque não tem uma máquina, né, que necessite de um circuito digital, dedicado para isso. Então, você pode nesse item aqui, ó, tirar os valores aqui, porque nenhum profissional vai trabalhar nessa tarefa, porque ela está fora de escopo. O cara vai ligar para você, vai falar, ó, aqui no item tal, 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 você vai anotar. Aí imagina, seu telefone não está aqui, como é que ele vai ligar para você? Ele vai saber que a empresa tal, mas para quem que eu vou falar diretamente para fazer uma nova planilha, gerar uma nova planilha e, consequentemente, gerar uma nova proposta, beleza? Então, gente, sobre a correção que eu fiz do 1, era esses pontos que eu queria ressaltar. Então, olhem lá nas correções, para quem eu falei, teve alguns que enviaram só a planilha, por exemplo, não enviou a proposta. Envie, gente, aproveita a extensão, né? A extensão vai até hoje, porém, se precisar, eu dou mais um prazo, tá ok? O importante é vocês fazerem a tarefa
e nesse meio tempo, fazendo a tarefa, é que vocês vão entender. É aquela história, né? É fazendo que a gente aprende. Pois não? O senhor já corrigiu de todo mundo a atividade 2? A 1, sim. Não, a 2... A 2, a alguns ainda não. Beleza? Mas eu vou falar dela agora. É porque eu precisava falar disso, né, em vídeo, né, sobre a correção que teve na 1. Sim, pois não? Porque o senhor corrigiu só a 1 minha. Aí a 2 lá não tem nota nenhuma. Olha, teve uma, eu não sei se foi o seu caso, teve uma pessoa que enviou, em vez dessa A2, em vez dessa proposta aqui, eu até deixei na agulha aqui, ó. Ah, não, eu apaguei. Me enviou a atividade 2. Em vez dele enviar a atividade, né, ele me enviou a SAP2. Para você fazer um book lá, umas fotos, né? Entende? Quer ver? Deixa eu até ir nela aqui, ó. Atividade 3. Em vez de enviar essa daqui, ó, que está na direita do vídeo, né? Enviou essa aqui, ó. Eu gostei desse, eu queria achar preço mais barato. Entendeu? Essa daqui é a única atividade da SAP2. Aí teve uma pessoa realmente, eu não sei se foi você, né? Que enviou essa daqui e ainda ela ficou toda desconfigurada. Creio eu que, assim, ela é simples, mas se a gente não entender como que faz ela, a gente bagunça todinho. E é o que eu vou falar agora, que como que vai fazer ela. Aí teve uma pessoa, só foi uma, que em vez de enviar a segunda atividade da SAP1, me enviou esse cronograma aqui. Aí ele estava todo desconfigurado, estava dando 54 páginas. Ele configurou o arquivo. Mas beleza, eu vou mostrar aqui agora para vocês como que procede, Mas, como é que faz. professor, Sim, pois não. a atividade 1 é a planilha e mais aquela outra lá, Atividade 1 ó, no caso? eu vou maximizar. Atividade 1 da SAP1 é essa aqui, ó. Só ela, né? Essa é a atividade 1. E aí esses pontos onde está vermelho, ele está vazio, né? Aí você preenche ele aqui e aí ele vai gerar aqui, ó. No meu caso, o senhor corrigiu. Teve muitos que enviou só ela, teve muitos que enviou duas, mas no lugar dela, ó, essa é a primeira, né? Beleza. Vou deixar ela aqui no canto. Essa daqui que está na sua direita é a atividade 2 da SAP1. Que é o quê? Então, mas eu enviei ela. Eu enviei essa daí e não foi corrigida ainda não. Você enviou agora há pouco? Que até umas meia hora atrás, mas passa de meia hora, né? Eu já tinha corrigido todas. Tá bom? Mas eu vou olhar lá hoje ainda e vou ainda fazer mais correções. Agora, gente, para não confundir, eu vou fechar a atividade 1 aqui, as duas, né? A planilha, já que eu já falei dos pontos, né? Olhem lá a sua correção e vejam o que eu falei lá. E preste atenção principalmente nesse ponto, ó, o valor total que saiu na planilha, ele tem que aparecer na proposta. Porque a proposta, o valor monetário dela olha, ó, bem nesse, ó, valores de pagamento, né? Ó, elaboração do projeto baseado, né, nas premissas, o que foi feito aqui no esquerdo do vídeo aqui, ó, que deu R$ 41.349. Então, ele deveria ser colado aqui ou digitado aqui, beleza? Vou fechar. Agora vamos para o slide. Eu não me lembro qual é o slide, mas eu vou passando aqui
E aí, vamos navegando aqui até eu chegar no slide e eu explicar a proposta para vocês. Eu já vou, até deixei aqui aberto, né? Já deixei o arquivo aqui aberto aqui, para vocês verem o tanto que é. Aí eu vou confrontar os dois. Vocês verem o tanto que, assim, ele, a primeiro momento, ele parece ser difícil. Mas vocês vão ver que vai dar para fazer. É uma coisa boba. Então, beleza, né? Estamos aqui, ó, no conteúdo da 2, né? Essa aqui é a parte de apresentação, né? Foi quando você finalizou o cronograma financeiro, né? A planilha financeira, depois você elaborou a proposta. Terminou a proposta aqui, ó, igual está escrito aqui, aí ele até fala do que vai vir na outra atividade, né? Beleza. Aí fala, né, o que aconteceu no orçamento, né? Ó, você fez o documento, que foi o segundo que eu mostrei, que estava do lado direito do vídeo, né? Olha aí, agora vamos elaborar um cronograma. O cronograma é esse daqui, ó. Esse daqui eu já deixei ele elaborado aqui. Eu vou explicar, né, como que é uma coisa simples. Vocês vão ver que é uma coisa simples. Tem vários tipos de cronograma. Não quer dizer que todo cronograma é igual a esse daqui, gente. Beleza? Por exemplo, eu já deixei aberto aqui na agulha um cronograma de um prontuário das instalações elétricas. Lá em segurança e eletricidade, provavelmente o professor, a professora, ele deve ter falado do PI, do prontuário das instalações elétricas. Vamos lá, gente. E esse daqui, ó, eu deixei, esse daqui é de uma estação radiobase da Vivo. O que é a estação radiobase? Né? Só para vocês entrar no contexto aqui. A estação radiobase, por exemplo, você é um transmissor. Você tem a antena aqui, né? Deixa eu diminuir o traço aqui. Você tem o transmissor. Esse transmissor ele vai ficar numa subestação aqui, uma subestação de energia. Aí, por exemplo, eu tenho aqui uma subestação, sei lá, ao tempo, ou então ele pega energia do secundário lá da rua, né? Tem dois jeitos. Ou a subestação ela vai estar instalada aqui, aí tem um poste, tem um transformador aqui, sei lá, de 112,5 kV. Aí na estação, na ERB, ó, estação rádio base. Essa estação rádio base, ela vai enviar sinal de celular para os usuários. Ó aqui você, ó. Ó você, ó seu celular aqui na sua mão. Então aqui é o transmissor, é o TX. Você tem o TX e você tem o receptor, o RX, que é você. Então, você quer falar com seu chefe brother lá, ó, que tá, sei lá, tá aqui, ó. Seu amigo que tá aqui. Vocês estão vendo que eu sou ótimo em desenho, né? Ó, você tá com tijorola aqui, você tá com outro RX. Então você vai enviar uma ligação para ele. A estação rádio base vai pegar ela e na rede celular, né? Aí tem várias arquiteturas. Tem a arquitetura, deixa eu pegar uma. Tem a arquitetura clássica, né? Que ela é um hexágono. Então, cada ponto desse hexágono aqui é uma ERB, é uma estação rádio base. Então, cada ponto desse aqui é um TX. Então, esses pontos na malha urbana, ou seja, na cidade, eles vão fazer interligação com outros pontos. Tem um outro tipo de arquitetura que é chamada de arquitetura triangular. Em vez de você ter várias células em hexágono aqui, ó, você vai ter, aqui não virou hexágono não, né? Já mudei a geometria aqui, né? Você vai ter várias células numa arquitetura em triângulo.
E aí a rede de celular ela vai fazer esse desenho aqui em triângulo. Ou seja, na esfera terrestre. Ou, para quem acredita em terra plana, né, no planisfério terrestre. Aí vai de quem acredita aí. Então, você envia o sinal para a Hebe. A Hebe, dentro dessa rede de celular aqui, ó, dentro do alcance dela, elas vão se comunicando até chegar numa outra estação rádio base, em outra Hebe. Geralmente, o pessoal aluga um lote, aluga uma casa, ou então você tem um prédio aqui, né? Você tem aqui um prédio. Aí esse prédio, ele está dentro dessa zona aqui, ou dessa arquitetura triangular ou dessa arquitetura hexagonal. Aí o pessoal aluga ele aqui, coloca a subestação aqui, o sistema de controle, e coloca o transmissor aqui, ó. E aí o transmissor fica no alto do prédio, beleza? Então você manda o sinal, dentro dessa rede, o sinal do seu colega vai chegar até você pelo TX aqui, ó. E aí vocês vão mantendo a conversa dentro dessa rede. Então, esse cliente, né, no caso aí a Vivo, né, ela solicitou o prontuário das instalações elétricas de cada pontinho desse, ó, de cada estação rádio base existente no Brasil. Aí teve na Bahia, teve na região centro-oeste e por aí vai. Foi um prontuário elétrico para cada unidade dessa daqui, tem uma subestação. Aí tem dois tipos de funcionário, né? Só para vocês terem uma visualização da parte profissional. Existe o instalador de internet, né? Que é ele que vai na casa da pessoa e faz a instalação lá da fibra, né? Dependendo quando é Vivo Fibra, né? E tem o outro, que é o operador de subestação. Geralmente, ele tem conhecimento de eletricista industrial e de eletricista de rede de distribuição. Porque nessa estação rádio base aqui, eu posso ter um transformador e para eu fazer a manobra, abrir as chaves para fazer uma manutenção, né? Uma manutenção por crise, né? Ou seja, aconteceu o problema, ele vai lá e faz a manutenção. Uma manutenção preventiva, ou seja, de tempo em tempo ele vai lá, vê se o elo fusível está tudo ok, vê se os sistemas estão ok, né? Troca de juntor e por aí vai, né? Conservação dos equipamentos. Então, para esses dois tipos de funcionário no prontuário, tem que ter o treinamento deles e tem que ter, aí o que o profissional faz? Aí, geralmente, um engenheiro ou um eletrotécnico orientado pelo engenheiro, ele vai em cada uma dessas estações radiobase aqui, ó, aí vai fazer um cronograma de ações. Ele chega nessa estação radiobase e faz o quê? Faz uma inspeção visual. O que é a inspeção visual? Ele vai ver como é que estão os circuitos, ele vai tirar foto e vai gerar um relatório. Aí desse relatório, ele vai ver as conformidades e não conformidades. Tudo que está em conformidade, ele vai falar, ok, atende a NR10, né, Serviço Instalações Elétricas, atende também a NBR 5410, no quesito de aterramentos, né, a 5419, e o volume 1 ou volume 2, volume 3, e por aí vai. Então, deixa eu tirar. Então, esse aqui é um outro formato de cronograma, né? Eu preciso mostrar ele para vocês. Então, ó, diferente desse daqui, que é o da tarefa de vocês, ele é gráfico, né? Ele é um gráfico aqui de barras. Ele tem essa aqui, ó, na nomenclatura, esse ó, marco do projeto, ou seja, é quando inicia uma tarefa específica, no caso aqui, a assinatura do contrato, no caso, ó,
emissão inicial do projeto para aprovação. O item 14 aqui é um outro marco do projeto. Então, depende o quê? Depende da nomenclatura que é aplicada no ambiente da empresa. Tem empresa que vai aplicar esse design aqui, que vocês estão vendo, que é o design que vocês, da situação de aprendizagem, né? Para ela reforçar a competência de vocês. E tem esse outro aqui, feito por essa empresa daqui de Goiânia, a 3A Consultoria, né? Ela é consultoria em segurança do trabalho. Então, ela alocou um eletrotécnico ou um engenheiro para fazer as vistorias, né? Depois que faz a vistoria, né? Vamos aqui, ó. Aí ele pega e vê aqui, ó, olha, foto 7, ó. Mostra carbonatação no teto, com queda do ar-condicionado, né? Ou seja, o pessoal fez os dutos, tinha uns que colocavam papelão. Papelão não é bom para você fazer a isolação na parte aí de refrigeração. Aqui, ó, olha só, eu peguei aleatório aqui, ó. Aí, ó. Foto 5, ó, mostra a sala de quadro de comando sem decalque de sinalização nas portas, né? Você não sabe se é um quadro de energia, você não sabe se é um quadro de infraestrutura de telefonia, ou se é um BEP, um barramento de equipotencialização do SPDA, que contém o aterramento, que contém as descidas, que contém a captação. Aqui, por exemplo, ó, nessa foto aqui, ó, fiação na porta dos quadros, né? Então ele vai fazer um checklist, ele vai olhar tudo, ele vai olhar o memorial descritivo, o que a subestação, né? A subestação dessa unidade aqui, ó, potência instalada, ó, 1000 kVA. Pela foto aqui, a gente vê que tem um grupo motor gerador, né? Ó, a subestação aqui, ó, que tem lá dentro. Provavelmente, ou são dois transformador. E aqui no memorial vai estar falando, ó. Ó, aqui já está falando, ó. Aí, é 1000 kVA, né? Só que são dois, já que não existe um padrão, igual eu falei, né? Na Disnor de vocês, nós vimos na aula anterior que era uma de 300. Vai o limite até de 300. Aqui do de Goiânia, vai até o padrão de 500. Né? Acima desse, você tem que pedir para uma empresa construir. Você não tem um transformador, né? É padrão, que dá para você comprar e fazer a instalação dele. Né? Então, você tem que mandar fazer. Para evitar isso, o que o pessoal fez? Já que é 1000 instalado, então colocou dois transformadores de 500 kVA. Então, basicamente, você vai chegar na unidade consumidora, nessa estação radiobase, e vai fazer o levantamento. Provavelmente, isso daqui foi levantamento do memorial descritivo elétrico já existente. Em cada uma dessas estações tem os projetos elétricos, tem um projeto de aterramento, tem um projeto, tem a aferição da resistência de terra do aterramento lá. Agora, voltando ao nosso assunto aqui, ó, no cronograma. Então, ó, só para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó, também é meses, só que aí depende. Tem um software que chama o Project, né, o Microsoft Project. Aí você coloca o nome. No caso da tarefa de vocês aqui, tá o quê, ó? Em semanas, olha. Cada quadradinho desse consta aqui, ó, primeira semana, segunda semana, terceira semana e por aí vai. Então, aqui, ó, na nomenclatura dessa empresa aqui, ó, o vermelho quer dizer o quê? Foi programado e o verdinho é realizado. Ou seja, vamos supor, ó, instalar o grupo motor gerador em uma sala técnica adequada. Ele, provavelmente, nesse prontuário aqui, ele verificou que o grupo motor gerador estava instalado. Vamos supor, vamos pegar uma situação esdrúxula aqui. Colocou o grupo motor gerador num banheiro, né? Não é um local adequado. Sei lá, enfiou no banheiro. Aí você pensa, nossa, professor, esse banheiro deve ser gigante, né? Mas eu tô chutando aqui.
colocou no banheiro. Então, o que tem que fazer? Tem que tirar lá, porque não é uma sala preparada para um grupo motor gerador. Existe um risco real aplicado. Por exemplo, o grupo motor gerador, ele é o quê? É um motor de combustão interna. Quando ele está bom, ele faz o quê? Ele queima o diesel e a queima, né, o processo de queima, ele gera o quê? Dióxido de carbono e água. Ou seja, o dióxido de carbono em altos níveis, se você aspirar ele, o que que acontece? Chama o que o pessoal chama de asfixia química. O que que é isso? Se você aspirar muito o dióxido de carbono, quando o motor está bom, vamos supor que o grupo motor gerador, o motor dele está ruim, ele está precisando de um recondicionamento. Em vez dele liberar dióxido de carbono, CO2, ele vai liberar monóxido de carbono. Aí é pior ainda. Só que o monóxido de carbono, né, ele vai ter ele vai ter um cheiro assim, característico. O que que acontece? O nosso processo de respiração é também um processo de queima. Nós o quê? Nós utilizamos a energia, né, a glicose, e junto com o processo de respiração nós pegamos o O2 e ele faz a troca gasosa, né, lá nas hemácias. A gente pega o oxigênio, né, o dióxido, o O2 e libera o dióxido de carbono na respiração, né? Então imagina, esse grupo motor gerador instalado numa sala fechada, os gases, o CO2 que é liberado da combustão ou monóxido de carbono, né, se a máquina estiver ruim, ele vai ficar espalhado no ambiente. Imagina um cidadão aspirando num espaço confinado, num espaço fechado, esse dióxido de carbono. Vai acontecer a chamada asfixia química. Quais são os efeitos fisiológicos? O cidadão vai sentir um sono. Na verdade, é uma asfixia. Essa asfixia, ela não é igual quando você engasga de uma vez e aí você perde o ar de uma vez. A asfixia química, você vai perdendo aos poucos, aí seu fluxo respiratório ele vai diminuindo até você apagar, desmaiar. Aí você vai ter aquela sensação de sono. Então, isso é um risco altíssimo. Tanto que colocou aqui, ó, prioridade alta. Tem que fazer urgente, imediatamente. Quem que é responsável por fazer isso? É o departamento de engenharia. Todas as pessoas envolvidas no departamento de engenharia, o engenheiro, obviamente, o eletrotécnico, os eletricistas, ou seja, quem faz a instalação desse grupo motor gerador, né, instala ou desinstala, né, tira ele do local, instala em outro, né, em outro local. Tem o QTA, né, o quadro de transferência automática, né, que o que o grupo motor gerador faz, né? Acabou a energia, ele passa geralmente para o no break, né? Quando você tem a opção do no break. Passou, sei lá, uns 15 minutos, a energia não voltou, do no break ele vai o quê? Entra em rampa, né? Vai para o grupo motor gerador. Então, o pessoal técnico, ou seja, do departamento de engenharia, o eletrotécnico, o tecnólogo em eletrotécnica, o engenheiro eletricista, é que vai o quê? Chupar essa manga. É ele que vai tomar conta disso. Ele que é o responsável. Como que eles vão fazer isso? Eles vão estudar, ou seja, eles vão ver um local. Ah, não, ó, no banheiro, ó, vacilou, né? Vai colocar isso aí no banheiro? Não rola, né? Então, vou pôr aonde? Olha, vamos pôr numa sala adequada. Que NBR que fala sobre isso? Provavelmente existe uma norma do bombeiro que referencia, né, do corpo de bombeiro aí, que referencia a NBR adequada. Então, em conformidade com o corpo de bombeiro, em conformidade com o NBR, ele vai ver, não, tem que ser numa sala com as medidas tal, né? Tem que ter um sistema de escape lá do escapamento do grupo motor gerador para pro externo daquele ambiente, né, já com o ambiente fechado. Então ele tem que ter um duto, uma tubulação que leve esses gases para um espaço aberto, né, para que eles possam ser diluídos, né. Então o cronograma é isso.
o que que eu tenho que fazer, os prazos, né? Quando que eu vou programar isso? Por exemplo, eu programei para janeiro, né? Como é urgente, no próprio mês você vai fazer isso. Aqui ele está configurado com mês, né? Na tarefa de vocês, ele está configurado, cada quadradinho é semanas. Um quadradinho azul desse aqui, ó, cada quadradinho é uma semana. E aí, ó, a cor, ó, tarefa, o que que o projetista vai fazer? Você coloca aqui, ó. Ah, não, o que que o terceiros, né? Um terceirizado aí, né? Olha, ó, fornecimento de informações e documentos técnicos pelo cliente. Então, é uma empresa terceirizada. No caso, é a subestação, né? O cliente é o quê? É a subestação, os donos, né, da subestação Área 360, né? Quem está fazendo o projeto, quem está aplicando, é a Mega Projetos Industriais. Vamos supor que, sei lá, a White Martins vai fornecer uma mesa de corte, né? Essa mesa de corte tem que ser instalada nessa subestação, porque eles vão, né, cortar algum equipamento. Sei lá, estou chutando aqui, estou inventando aqui. Então é um terceirizado. Se é um terceirizado, vocês vão colocar o quê? Esse quadradinho vermelho com X aqui. O ponto inicial, esse quadrado aqui, ó, ou ele é um ponto inicial do projeto, ou então ele é um ponto final aqui, ó. Igual aqui, ó, desmobilização, ó. São 5 dias. Mas calma, vamos chegar lá. Então, gente, olha, cada coisa aqui, olha, colocação de legendas, de identificação na parte interna dos quadros, vai ver que tipo de prioridade, se ela é alta, se ela é tolerável, se ela é máxima, quem que vai fazer isso, que método que vai ser usado, igual nessa, aqui, ó, levantamento dos circuitos elétricos, identificação, etiquetagem, conforme a NR10, né? Inclusive, na NBR 5410 é que fala disso. Você tem que, através do diagrama unifilar, deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. O diagrama unifilar, fazer o que? Identificação e etiquetamento. Às vezes esse etiquetamento, você põe lá no ponto de iluminação, vamos supor que eu tenho um ponto de força aqui, né? Lá na tomada, você vai colocar uma tag falando que é do circuito lá de emergência. Às vezes, dependendo do projeto, você vai colocar qual é a fase que vai ser aplicada, se é a fase A, fase B, fase C. Daí eu vou ter que utilizar um detector de fase, que é esse daqui, ó. Esse daqui, ó, esse é o EZ fase 2. Ele detecta tanto se o circuito está energizado, acendendo essa luz, quanto detectar qual é a fase que está sendo aplicada. É igual eu já deixei já escrito aqui, já pronto. É o sistema RGB aqui, ó. Na hora que você coloca lá no diagrama, apareceu a cor vermelha, quer dizer que é a fase A. Colocou lá no barramento, apareceu uma cor verde, quer dizer que é a fase B. Colocou né, lá no barramento ou na tomada, né, aonde está energizado, apareceu uma luz azul, né, tem muita gente que confunde, até mesmo eu, quando eu vi a primeira vez essa caneta, né, que detecta não só um circuito energizado, mas ela detecta qual que é a fase que está sendo aplicada, né? Primeira vez que eu vi a cor azul, então quer dizer que é o neutro? Não. O azul é a fase C. É esse sistema de coloração para o LED, a cor que acende significa a fase que aparece. Então, sei lá, a pessoa, né, o terceirizado, ou até mesmo a pessoa lá da Mega Projeto, vai vir com essa caneta aqui lá no circuito, coloca aqui, ó, no circuito de iluminação das docas, acendeu a luz vermelha, opa, é fase A. E aí você coloca uma tag lá, escreve lá, ó, fase A. Beleza? Então, eu já mostrei esse exemplo aqui. Vou minimizar ele aqui, para a gente dar continuidade aqui. Então, aqui,
Vocês tiveram dificuldade de navegar, leram aqui tudinho? Me respondam aí. Se precisar, eu navego aqui com vocês em cada um desses aqui. Tem problema não. Vocês querem que eu navegue em cada um ou vocês querem que eu já vou direto para a tarefa? Pode ir para a tarefa, professor, por mim. Pode ir para a tarefa? Não, então tá bom. Então eu vou andar rápido aqui, porque eu não me lembro de cabeça em qual slide é que está a tarefa em si. Eu vou indo aqui. Lembra que eu falei, ó, quando você clica aqui, ó, então deve estar aqui, ó, atividade 3, slide 17 de 56. Então tá aqui, ó, SA2, situação de aprendizagem hoje, cronograma aluno. Aí, ó, baixou aqui, ó, no canto esquerdo, ó, inferior da tela que apareceu, ó. Deixa eu ver se o download já está aberto. Ah, já está aberto aqui. Então, essa pasta aqui é que vai aparecer para vocês aí, né? Na hora que vocês baixam aí. Aqui é porque, como eu estou usando outra versão do sistema operacional, ele está um pouco diferente aqui, ó. Rapidão aqui, deixa eu só lembrar aqui como é que eu extraio aqui. Ah, não é compartilhar, não. Gente, eu extraí esse trem agora há pouco aqui. Bom, plano A, agora vamos para o plano B. Então, esse arquivo aqui, ó, vai estar dentro desse arquivo aqui zipado, ó. O situação de aprendizagem 2, beleza? Ou você extrai ele na pasta, como eu não... Ah, achei aqui, ó, isso aqui, ó. Mostrar mais opções, extrair aqui. Então, ele extraiu aqui, ó. Beleza. Aí, na hora que você abre, você vai se deparar com essa planilha. E é aí que você vai entrar em módulo de desespero, né? Que você não está acostumado, dependendo se você já trabalhou numa empresa, né? Aí aqui, ó, você vai pôr o nome do cliente, o nome do projeto, né? A localização do cliente, né? O seu nome, a matrícula, o dia, né? O número lá do projeto fictício que você criou, né? MS Projetos lá, tal. Beleza. Aí aqui, ó, é igual eu falei, você tem os prazos, né? Quanto dia que vai demorar para assinatura do contrato? Não demora nada, demora, tipo assim, demora 10 segundos, né? Então você bota aqui, 0, né? Mobilização de quê? De equipamentos, né? Então você pega e vai falar os prazos aqui. Para não levar muito tempo, né? Eu já fiz uma eu já preenchi um aqui, aí a gente vai ver a lógica que é aplicada nele, né? Então, o que para ficar claro aqui, ó, o que vocês vão receber é esse, em branco, né? Então, tá aqui a legenda, ó. O X da questão aqui, ó, é que na legenda aqui, ó, como esse é um arquivo Excel, ele se comporta semelhante ao do Word. O que eu tô querendo dizer? Nessa legenda aqui, ó, isso daqui é um elemento gráfico, ó. Tá vendo eu clicando aqui, ó? Tarefa do projetista, né? Tarefa de um terceirizado, né? Empresa terceirizada. Marco do projeto, ó. Tá vendo que eu cliquei aqui em cima, ó? Ele é o quê? É um objeto gráfico, é uma imagem. Então, ó, só para a gente ver aqui, ó, como que faz, ó, por exemplo, eu peguei aqui, ó, assinatura do contrato. Tô chutando aqui.
Então, esse aqui é o marco inicial. Vem aqui, ó, Ctrl C, copio, ó, e cola aqui, ó. Posiciono, ó, o marco inicial do projeto aqui. É uma tarefa do projetista, né, assinatura aí do contrato? Não, né? Ou não sei. Aí depende aí do que vocês colocarem na proposta de vocês. Aí você vem aqui, aí, Ctrl C, né? Copiou. Ó. Vem aqui, ó. Ctrl V. Ele vai levar, sei lá, vai levar um dia, vai levar 2 dias, vai levar 3 dias. Lembrando que isso daqui, ó, são semanas. Então, cada quadrado desse é um dia. Vamos supor, tô chutando aqui, ó. Vamos supor que leve 2 dias. Então, você vem e coloca aqui, ó. É Ctrl V, ó. Você vem e cola aqui, ó. Só um pouquinho aqui, o trem deu uma bugada. Você vem aqui e cola ele de novo, novamente aqui, né? Beleza, professor. Para eu não ficar preenchendo aqui agora em tempo real, né? Tudo isso aqui, eu já fiz um pré-preenchimento. Deixa eu ver se está aberto. Não, não está aberto, não. Que ele traz ali como uma possível causa, né? Então, aqui, ó, só para vocês entenderem a lógica aplicada nesse cronograma macro de projeto aqui. Então, vocês entenderam, ó, que cada coisinha dessa aqui, ó, é um elemento gráfico. Então, esse elemento gráfico, ele representa o quê? Aqui representa o início ou o fim da tarefa, né, o marco de projeto. E aqui significa que essa tarefa vai levar um dia, né, de cada um desses participantes aqui, ó, né, seja do projetista, seja de um terceirizado aí. Então, aqui, ó, olha, assinatura do contrato, ó. Leva, ó, é só assinar, né? Por exemplo, você já fez a planilha, né, de preços, você já fez a proposta, enviou a proposta, então esse cronograma, ele vai desenhar a timeline, né, ou seja, a linha do tempo aí, dos dias que vão levar cada tarefa aqui. Então, realmente, isso daqui é um design que ele é aplicado no Microsoft Project, né? Tem muitas pós-graduações aí que aplicam isso. Então, ó, item 1, né? Ó, item 1, assinatura do contrato. Assinar é, como se diz, é 3 palitos. Então, ó, tá vendo, ó, que não levou nada, ó. Não levou nenhum dia. Ou seja, é rapidão. Então, aqui fica tudo em branco. Olha, ó, mobilização, né? Eu vou precisar, por exemplo, eu vou instalar um RA, né, um religador automático na rede. Para eu instalar um religador automático, eu preciso de um guindalto hidráulico, ou seja, é um caminhão, o pessoal chama de Munk, né? É igual aquela história. Não tem quando você vai comprar palha de aço, você não chega, você não procura palha de aço, né? Você procura o que? É Bombril, né? Mas o Bombril, ele é a marca. É igual o dispositivo de abertura em carga que o pessoal utiliza para fazer a abertura de chave fusível. O pessoal chama de load booster, mas o load booster, ele é o nome o quê? Ele é o nome, é uma marca, né? Então é aqui é a mesma história aqui. O Munk, né? Então você vai precisar do caminhão, né? Do Munk. Você vai precisar de um poste. Aí é lógico, né? É um religador, né? É um transformador de 112,5. Então você precisa de um poste. É um poste de 9 metros. Ele aí tem o de 9, tem de 10, 11, 12, 13, até 14 metros. Aí você vai precisar desse poste. Você vai precisar, né, do guindalto. Você vai precisar do operador de guindalto hidráulico. Então, essa mobilização, o pessoal lá no planejamento, eles vão pegar essa lista de materiais, né? Aí, ou seja, isso é tarefa lá da Mega Projetos Industriais. Se for tarefa da Mega Projetos Industriais, né?
ou de alguém ligado diretamente, tá aqui, ó, azul. E essa mobilização aqui, né? Eu estou chutando aqui, né? Precisou o caminhão que transporta essa subestação. No caso lá da DC Combustíveis, né? Se eu não me engano, era 2 transformadores de 750, né? Ou seja, você precisa de um caminhão para levar e o guindalto hidráulico. Esse guindalto hidráulico, o braço dele, ele suporta quantas toneladas, né? Esse operador ele precisa de treinamento. O treinamento dele é de quanto em quanto tempo, né? De 2 em 2 anos, né? É bienal, né? Igual lá o NR10. Então tem que estar contabilizado. Ou seja, para você mobilizar tudo isso, esses equipamentos, a lista de material, o operador do guindalto, você vai levar o quê? Ó, arbitrei aqui 5 dias. Então, ó, eu fui, ó, Ctrl V, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dias. Então, para o item 2, ó, reunião inicial do projeto. Você faz ali um dia lá marcado. Então, depois que você fez essa mobilização para fazer uma tarefa específica, né? Por isso que é igual eu falei, né? Ele é muito abstrativo essa tarefa, essa situação de aprendizagem aqui, né? Então, aí vai de vocês. Se você colocar 5 aqui, então você tem que colar os 5 marcos aqui, né? Reunião, arbitrei aqui que leva um dia. Então, ó, na linha e coluna aqui, ó, um dia. E vocês estão vendo, ó, que ele vai sempre avançando, né? Então, ele vai levar o quê? Olha, ó, 0 mais 5, dá 5 dias, mais 1, 6 dias. Então, você vai ter o quê? Um total aqui, ó. Um total de dias, e esses dias vão virar semanas, né? Olha, 4 semanas, já virou um mês, e por aí vai. Tem até uma tarefa aí, um programinha que ele simula. Você vai digitando os números lá e vai mostrando, né? Igual aquele lá, o da planilha, né? Daquela tarefa lá de planilha. Então, vocês entenderam como é que é? Olha, o 4. Levantamento de campo, né? Você vai no local, ver o que pode fazer, né? O pessoal chama, por exemplo, em rede de distribuição é o batedor, né? Ele vai lá ver o que vai acontecer. Antigamente, na concessionária de energia, tinha muito trote, né? O pessoal, teve uma época que era tanto trote que o pessoal, em vez de fazer a ordem de serviço, já pegar a ordem de serviço e a equipe que trabalha para aquele local, ele mandava alguém lá em campo ver se realmente aquele poste caiu ou aquele cabo caiu no chão, a situação que o cliente está relatando lá. Então ele manda esse cidadão lá para ver. Depois que esse cidadão vê lá, não, realmente não é trote não, né? Aqui eu tô, como se diz, eu tô lembrando de várias situações e estou colocando para vocês. Aí, fornecimento de informações ao quinto item. Fornecimento de informações, né, e documentos técnicos pelo cliente. Estão vendo? Ó, depois que levou esses dias todos aqui, ó, agora é tarefa de quem? De um terceirizado aqui, ó, né? E é lógico, né? É do cliente. Então você vai colando, ó, cada um aqui, ó. Você vai clicando, ó, cada um. Levou tempo. Tá aí, ó. Elaboração de estudos e memórias de cálculo, né? É o projetista, ó. Vai levar o quê? 5 dias. Então você coloca a quantidade de dias. Não, 5 dias não. Esse memória de cálculo é 9, né? Então, ó, 9 dias, 9 quadradinhos, beleza? Então vocês estão vendo, pessoal, que assim, é simples. É questão de você vir aqui, copiar, né? Ó, copiar o item gráfico, né? E aí colar no ponto aqui, observando o prazo. Se não leva nenhum dia, né? Ou seja, é uma simples assinatura, você não coloca nada. Aí na próxima tarefa, ó, na linha e na coluna, ó, a linha é o que? É o item em si, né? É a mobilização aqui no caso, ó. Reunião inicial. Vamos pegar isso aqui, ó. Reunião inicial do projeto. Ó, está nessa linha aqui, ó, tá no 9, né? E aí leva um dia, ou seja, um quadradinho aqui, ó. E aí depois, e sempre tem que ser depois da tarefa
da última tarefa que foi feita. Beleza? Então, vocês vão preenchendo aqui, ó. Vocês colocam os prazos, vão colocando o prazo de cada um. E aí, na linha e na coluna, subsequente à tarefa anterior, vocês vão colando aqui, até formar o cronograma aqui, ó. Essa timeline que mostra o quê? Quanto tempo que vai levar, ó. Levou exatamente o quê, ó? 12 semanas e um dia. No caso aqui, dessa tarefa aqui, né? Vocês entenderam, pessoal? Entendi. Sim, professor. Aí é igual eu falei, né? Como é uma tarefa, vocês podem enviar a planilha aqui, ó. Vocês enviam a planilha, né, com a tarefa pronta aqui. Não esqueça de colocar o seu nome aqui, né? Matrícula, tudo certinho, né? Você pode me mandar ela no arquivo em Excel, né? Aí lembrando que quando for na vida profissional, né, como se diz, no mundo real, aí vocês vão vir aqui, né, imprimir, mandar imprimir. Aí, olha, ó, ela já está configurada aqui. Inclusive o aluno que errou, eu não sei o que aconteceu. Tá vendo? Ó, que na hora que imprimir aqui, ó, vai sair em formato paisagem, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Está em formato paisagem e apenas uma folha. E é ideal vocês converterem, é lógico, né? Vai ter, se eu não me, isso aqui, ó, Microsoft Paint to PDF, né? Então, essa impressora virtual, ela vai criar o quê? O PDF do arquivo. Aí, o ideal é que vocês mandem para o cliente ele em formato PDF para evitar, né, adulteração. Até, por exemplo, se a pessoa não sabe, vocês estão vendo, né? Dependendo do que eu mexo aqui, às vezes eu desconfiguro aqui, né? Então, às vezes a pessoa não é de má fé que ela vai agir. Ela pega e clica aqui em alguma coisa e pã, apaga, por exemplo, desconfigura o que você fez, né? Então, você mandando em PDF, isso não vai acontecer, nem adulteração e nem desconfiguração. Beleza? Professor, essa daí envia junto com a 2. Não, essa é a SAP, ó. Deixa eu até ir nela para vocês. É bom. Vou voltar aqui, ó. Peguei uma turma aqui, né, de vocês. Aí vocês vêm aqui, ó. Situação de aprendizagem. Essa daqui foi a primeira, ó. Então, ó, é no envio da SAP2. É nessa daqui, ó. Olha, tem o descritivo, né? Que aqui que vocês baixam o arquivo. E aqui é onde vocês vão upar o arquivo. Então, essa que eu acabei de mostrar agora é essa daqui, ó. Envio da SAP2. Que é aqui que eu clico, ó. Aí aqui mostra, ó. Que dos 22 participantes, ó, 17 enviou e 16 precisa de avaliação, né? Ou seja, um já foi avaliado aí. Beleza? Então, é aqui, ó. Essa tarefa que eu falei hoje, né, da aula anterior, as duas, é aqui, ó. Essa de hoje que eu acabei de falar agora, esse cronograma aqui, ó. Esse daqui Por isso, é nessa. por isso que no meu deu erro. Eu enviei a outra atividade aí. Ah, então pode ter sido isso. Então eu Então, se posso for falar? isso, envia novamente aí que eu pego e corrijo. Beleza? Tá certo. E aí, pessoal? Mais algum questionamento? Amanhã o senhor vai falar sobre a 3? Isso. Beleza? Aí amanhã eu falo sobre a 3. Tem mais algum questionamento? Ah, não, beleza. Ó. Responder aqui que tá tudo ok. Não aparece já. Ó, pessoal, então vocês entenderam aqui. Então eu vou procurar baixar aqui o mais rápido possível essa atividade,
ou essa aula e já postar o quanto antes para vocês, tá bom? Para quem não conseguiu assistir agora a aula aqui. Pode colocar assim. Beleza, professor, valeu. Ok, então deixa eu parar a gravação, que da outra vez eu saí da sala e esqueci de parar a gravação. O arquivo ficou imenso, eu tive que editar ele. Então já estou parando a gravação, vamos finalizar a nossa aula de hoje.